Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia para você aí de casa. Que alegria é estarmos juntos nesta manhã maravilhosa e estudando a palavra de Deus, louvando o seu santo nome. Que Deus abençoe você, essa família maravilhosa que está aí do outro lado. Você, Pedro, que Deus te abençoe. O Senhor Deus permaneça no teu coração e o Espírito Santo continue te abençoando. Bom dia, Ana. Bom dia, professor Cícero. Bom dia, escola. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. É um prazer ter você conosco mais esse dia mais esse dia que nós vamos cultuar o nosso Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida neste momento e que esse vídeo possa ser uma bênção, para a sua vida e que você possa compartilhar essa bênção preciosa com todos que você conhece. Amém. Vamos nesse momento começar o nosso culto em adoração a Deus. Vamos orar? Ora, nosso Senhor. Senhor Deus, é no nome de Jesus Cristo que nesta manhã nós aqui da escola estamos de joelho e com certeza nossos irmãos que estão aí assistindo também estão prostrados a Ti. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Pedimos ao Senhor o poder do Espírito Santo em nossa vida para que possamos, ó Pai, aceitar mais de Ti, para sermos firmes e obedientes a Ti, assim como Jesus Cristo. Muito obrigado, continua nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora, professor, nós vamos louvar o nosso Senhor com o hino 306, Eis-nos prontos. Que nós possamos estar realmente prontos para quando o Senhor nos chamar a padecer por Ele, fazer tudo por Ele. Amém. Muito bem, que estejamos todos prontos
temos que estar pronto. Você está pronto aí na sua casa? Que coisa boa. Pensando em estar pronto, você está pronto para gravar a palavra de Deus no seu coração? O verso hoje é pequeno, mas bem significativo, muito importante. Tá bom? Vamos lá? Vamos gravar a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração? Vamos lá, Efésios 4:32. No 3, 1, 2, 3. Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Amém. Que maravilha, né? Que Deus te abençoe aí na sua casa, que o Espírito Santo te faça forte para vencer mais este dia. Que bom é termos a palavra de Deus todos os dias. Compartilhe esse vídeo para que também pessoas possam ser abençoadas e você seja um missionário compartilhando esses vídeos. Tenha um ótimo estudo e até a próxima. Bom dia! Bom dia! Hoje é um dia de alegria. Sabe por quê, né? Porque nós estamos juntos mais uma vez. Estou tão feliz que o Senhor Deus permitiu que você tivesse vida e também me permitiu que eu tivesse vida para abrirmos a palavra dele e enchermos o nosso coração só de coisa boa. Olha que legal, quanta bênção, quanta graça sendo concedida do céu. Que bom que estamos reunidos para estudarmos a palavra de Deus e eu quero já te convidar a pegar a sua Bíblia. Ai, como é bom poder pegar a Bíblia. Como é bom poder abrir a palavra do Senhor. Então, eu quero que você abra aí em Jeremias, capítulo 12. Nós vamos estudar coisas muito lindas. Jeremias, capítulo 12 e capítulo 13, nós vamos estudar hoje, tá? E, agregado a isso, João, capítulo 5. Esses são os capítulos da Bíblia. Esses são os capítulos da Bíblia, tá? Agora, o capítulo do Desejado de Todas as Nações, o melhor livro do mundo, é o capítulo 21. Betesda e o Sinédrio. Então, nós vamos estudar sobre isso, coisas bem legais. Aqui em Jeremias, capítulo 12, se você olhar aqui o verso 1, Jeremias já começa dizendo assim, ó, justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo, falarei contigo dos teus juízos. Olha a pergunta que Jeremias vai fazer para o Senhor. Por que prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que procedem aleivosamente? Olha que pergunta séria Jeremias está fazendo para Deus. Primeiro ele começa dizendo, Senhor, eu sei que tu és justo, eu sei que o Senhor é justo, e agora eu vou entrar num pleito com o Senhor. Quero saber por que os ímpios prosperam, se o Senhor é justo. Você teria coragem de falar essas coisas para Deus? Você teria coragem de questionar o Senhor dessa forma? Saiba que essa não é uma maneira afrontosa de falar com o Senhor, pelo contrário. Jeremias temia demais a Deus. E ele, justamente por temer demais a Deus e ter relacionamento e intimidade com Deus, ele se sente na intimidade de perguntar, Senhor, eu sei que o Senhor é justo, por que os ímpios prosperam? E Jeremias se queixa diante do Senhor. Pai, olha só isso, eles são maus, mas eles estão prosperando. O detalhe aqui do capítulo não são as queixas de Jeremias, porque a gente é assim mesmo, né? A gente gosta de se queixar, não é isso? E nós temos uma visão muito míope, né? Nós temos uma visão muito curta das situações, das coisas. Nós não temos um discernimento correto para julgar nada. Deus é que tem. Então Deus responde a Jeremias. Você queria ouvir a resposta de Deus? Porque talvez no seu coração você também tenha essa angústia. Senhor, por que fulano está dando certo na vida se ele só faz coisa errada? Talvez você tenha essa angústia. Você quer ouvir a resposta de Deus?
Deus respondeu a Jeremias. Olha aí no verso 5, o que foi que Deus respondeu para Jeremias. Perfeita a resposta do Senhor. Jeremias, se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiado, como farás nas enchentes do Jordão? Jeremias, você está reclamando do pouco. E quando vier o muito? O que você vai fazer, meu filho? Você está achando ruim? Imagina quando as coisas apertarem, que o Espírito de Deus se retirar da terra. Imagina como as coisas ficarão. Você está achando ruim agora? Vai ser muito pior, meu filho. E Deus fala da situação dizendo para ele, Jeremias, você vive numa terra onde as pessoas professam o meu nome, mas elas são hipócritas e elas tentam até te matar. Os próprios irmãos da fé. Olha a condição que Jeremias vivia. E Deus disse, não se cansa não, porque vai ficar pior. Você tem que aprender a correr com cavalos. Tem que aprender a ganhar resiliência, resistência em meio a situações difíceis, Jeremias. Não chora não, não se queixa não, fica forte, porque a coisa vai piorar. Isso parece um recado para quem? Para Jeremias somente? Eu tenho certeza que isso é um recado para nós também. Nós passaremos por situações indescritíveis e teremos que ter resiliência para suportar as coisas que virão. Nós estamos estudando, não é? Estudamos essa semana, onde a igreja de Cristo aqui nessa terra comerá o pão do aperto e beberá a água da aflição. Mas não será totalmente subjugada, porque o Senhor Deus tem promessa de vitória para aqueles que se colocam em sua mão. E aqui no capítulo continua dizendo, no verso 7, justamente o que Deus faria àquela nação. Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança, entreguei a amada da minha alma nas mãos de seus inimigos. Olha que triste Deus ter que dizer isso. Mas a gente colhe o que planta. E a nação de Israel colheria o que estava plantando. Estavam plantando ventos e colheriam tempestade. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não termina esse capítulo 12 com angústia e desespero. Pega o verso 15. Olha o que diz o verso 15 do capítulo 12. E será que, depois de os haver arrancado, tornarei e me compadecerei deles e os farei voltar, cada um à sua herança e cada um à sua terra. Amém? Deus tem promessa de restauração. Deus tem chance para qualquer pessoa que queira. E Ele oferece isso diariamente. Agora, quando você vai aqui no capítulo 13 de Jeremias, Deus manda Jeremias fazer uma missão tanto interessante. Jeremias, pega um cinto. Essa informação está do 1 ao 6. Pega um cinto novo, compra um cinto novo. Jeremias comprou um cinto novo. Eu acho linda a obediência, a pronta obediência do profeta. Não entendia nada. Vai lá, Jeremias, compra um cinto novo. Mas para que? Eu não estou nem precisando de um cinto novo. Foi lá, comprou um cinto novo. Depois Deus fala assim, agora vai lá, esconde ele na fenda de uma rocha e deixa ele lá. Mas rapaz, comprei um cinto novo para esconder na fenda de uma rocha, estou jogando dinheiro fora. Eu estou dizendo coisas que possam ter surgido na mente humana, porque a gente pensa, né, essas coisas. Mas Jeremias confiava em Deus e tudo que Deus mandava ele ia lá e fazia, ele não precisava entender muita coisa. Depois ele mandou, de muito tempo, Jeremias tirar aquele cinto de onde estava escondido. E o cinto estava como? Apodrecido, não prestava para mais nada. Aí Deus falou assim, Jeremias, essa é a situação do meu povo. Eu fico pensando, eu ouvindo isso naquela época, essa é a sua situação, não presta para nada. A não ser jogar fora. É duro esse sermão, é duro de ouvir. Deus queria fazer da nação judaica como um cinto é para o seu dono, tão apegado, tão útil. Um cinto era altamente útil. E era super apegado ao corpo, se colocava no corpo. Deus queria que a nação judaica tivesse sido assim. Mas a nação judaica chegou a uma situação que era como um cinto apodrecido, não servia para mais nada. E foi justamente isso que Deus disse aqui e condenou no verso 9. Olha só, o que Deus condenou no verso 9? Assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Qual era o problema deles? Orgulho.
Não tem nenhuma outra coisa que Deus deteste mais do que o orgulho. Essa foi a razão que Lúcifer não pôde ficar lá. E é exatamente esse quadro que estava acontecendo com o povo de Israel. Agora, sabe o que eu me espanto nesse capítulo 13? Eu me espanto com a reação de Jeremias. Sabe por quê? Porque é muito difícil gostar de quem não presta. Para o coração humano, então, a coisa mais fácil é gostar de quem não presta, né? Não gostar na realidade. Mas Deus investe naqueles onde ninguém quer investir. E aí você pega aqui o verso 17 do capítulo e olha só a reação do profeta. E se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa da vossa soberba. Amargamente chorarão os meus olhos e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Qual era a reação de Jeremias? Sofria. Porque ele entendia que Deus tinha um propósito maior para aquela nação. E aí o Senhor Deus vai nos ensinar nesse capítulo, e a gente assim encerra ele, com uma coisa muito linda. A nação não valia nada, como aquele cinto, né? O povo tinha andado tão longe de Deus, tinha chegado numa condição tão triste, que já não servia mais o que eles faziam. E às vezes você pode se sentir numa situação muito parecida, de ter vivido uma vida de pecado, de desobediência, que te faz sentir assim, eu não sirvo para mais nada. Mas eu vou te contar o segredo para sair dessa condição e dessa situação. Porque a realidade é essa, todos nós estávamos em posição de condenação, inúteis. Mas Deus torna o inútil em útil. Como? Verso 23 do capítulo 13. Porventura pode o etíope mudar a sua pele e o leopardo as suas manchas? Então podereis vós, fazendo o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Como é que pode um etíope mudar a sua pele? Como é que pode um leopardo mudar as suas manchas? Como isso pode acontecer? Pelas coisas que você faz? Entendemos muitas vezes que santidade é pela quantidade de coisas que fazemos, mas santidade não é pelo que você faz. Santidade é avaliada pelo quanto você consegue se entregar ao Senhor. E na condição em que estamos como pecadores separados de Deus, o que vai nos dar valor e utilidade para o céu é o quanto nós conseguimos nos entregar ao Senhor. Como tem sido para você? Você tem conseguido se entregar ao Senhor? Eu espero que sim. Nisso está o nosso valor e a nossa utilidade, o quanto nos entregamos a Deus. E eu queria agora ir com vocês lá no capítulo 5 de João, porque essa é a história de alguém que se entregou a Deus. E olha só que lindo, alguém que era inútil se tornando útil, porque se entregou ao Senhor. Você quer ver essa história? João capítulo 5 traz a história de um homem paralítico. Acho que você conhece, já deve ter ouvido a história do homem paralítico que estava há 38 anos paralítico. E ele se encontrava onde? No tanque de Betesda. E ele estava lá. Por que será que ele estava lá? Por causa de uma crença popular. Havia uma crença popular a respeito daquele tanque, que quando as águas se mexiam, quem estava mexendo as águas? Os anjos. E quem pulasse primeiro seria curado de qualquer doença que tivesse. Você já foi movido por uma crença popular? Pensa aí em algumas crenças populares que você já viveu em cima delas. Tá soluçando, né? Bota uma fitinha vermelha, que para de soluçar, não é? Vai que funciona, né? Não sei. Crença popular. A vizinha chata tá em casa, você bota a vassoura atrás da porta, né? Ela vai embora. Olha as crenças populares. Muitas vezes somos movidos por elas. E aquele povo, naquela época, havia essa crença. Mexeu a água, é o anjo do Senhor. Pula que vai ser curado. E esse homem estava lá há muito tempo, à beira desse tanque, lançando a sua esperança em algo completamente inútil. Uma vã esperança. Cria de forma inútil, porque aquela crença não levaria para nada. Só que um detalhe, Jesus chega naquele local. E você sabe, né, irmão Jefferson? Quando Jesus chega num lugar, tudo fica diferente. Nada fica igual.
Tudo se torna incomum. E Jesus chegou naquele lugar e viu aquela multidão de sofredores. E o Desejado de Todas as Nações nos diz que, pelo desejo de Jesus, ele queria lá curar todo mundo. Queria poder curar todos, sair restaurando todo. Ele tinha poder para isso. Só que diz que ele foi barrado por uma situação. Era sábado. Aí você pode pensar aí de casa, você que é adventista, né? Pode pensar assim, mas por que sábado era dia de fazer o bem? Sim, sábado é o dia de fazer o bem. Na mente de Deus, mas na mente dos judeus não. Era o dia de obedecer regras e mais regras. E Jesus foi limitado de salvar e curar todas aquelas pessoas por causa da posição dos guias daquela nação. E aí ele olhou para aquele cenário e falou, como eu queria poder curar a todos, mas se eu fizer isso, a minha obra vai ser impedida. A minha obra vai ser atrapalhada com os judeus que têm uma mente fechada. Seria um escândalo na obra de Jesus, no ministério de Jesus. Então diz que Jesus procurou a pessoa mais sofrida do lugar. Buscou a pessoa mais sofrida dali. E ele encontrou, bateu os olhos naquele homem que estava ali há 38 anos, enfermo, paralítico. E quer que eu te diga uma coisa? A doença daquele homem, vai dizer o Desejado de Todas as Nações, que era em grande parte resultado de seu próprio pecado. E aqui eu preciso trabalhar em cima desse ponto. Muitas pessoas não sabem e não entendem isso, mas muitas das enfermidades físicas é resultado de enfermidade espiritual. Pecados não confessados e não abandonados geram doenças. Você entende a seriedade disso? O texto aqui vai nos dizer que ele carregava em sua alma ansiedade e contínuas decepções. Porque todo dia pensava que ia ser curado e não era, porque não conseguia pular na água primeiro. E diz que essa ansiedade e essas contínuas decepções estavam rapidamente consumindo as restantes das suas energias. O que você entende por isso? Que ansiedade e decepção consomem as nossas energias. E nos tornamos cada vez mais doentes. Consegue entender o paralelo de doença física com problema espiritual não resolvido? De onde vêm as nossas ansiedades? Jesus disse que nós não temos que andar ansiosos por nada. E lá estava aquele homem sofrendo justamente por causa de seu próprio pecado. E a prova disso, e eu quero até que você pegue aí para confirmar isso que eu estou te dizendo, João capítulo 5, verso 14. Depois que ele é curado, olha o que Jesus diz para ele, ó. Depois disse Jesus, encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Qual é o recado que Jesus dá para aquele homem? Olha, cuidado, agora vê se você não peca mais, para que não te suceda coisa pior. Você está entendendo isso? Então a enfermidade desse homem era ligada a um problema espiritual. Então, quando Jesus entra ali e vê aquele homem paralítico, Jesus faz uma coisa muito linda. Eu quero que você leia isso comigo. O parágrafo que começa, Jesus não pediu. Olha que lindo. Jesus não exigiu fé daquele homem. Como assim? Vamos ler o parágrafo. Jesus não pediu a esse sofredor que tivesse fé nele. Jesus não chegou lá e dele disse assim, olha, tem fé em mim. Se credes, verás a glória de Deus. Jesus não falou essas coisas. Disse simplesmente, levanta-te, toma tua cama e anda. Gente, é muito linda essa história. Porque diz que aquele homem, quando levantou a cabeça para ver se a água lá do tanque estava sendo movimentada, ele levantou a cabeça e deu de encontro com o rosto compassivo e terno de Jesus. E Jesus fez a seguinte pergunta para ele, queres ficar são? E aí o homem respondeu assim, Senhor, eu não tenho ninguém. Eu fico pensando na angústia do coração de alguém que não tem ninguém.
sozinho no mundo, que não tem ninguém. E ele disse isso: eu não tenho ninguém. Eu estou sozinho, não tem quem me ajude, quem me jogue lá dentro daquele tanque. Eu sou um paralítico, ninguém me quer. Eu não tenho família, todo mundo me rejeitou, eu estou sozinho. Consegue imaginar a dor de uma alma? E aí Jesus disse para ele: levanta-te, toma a tua cama e anda. A fé do homem, todavia, apodera-se daquelas palavras. Cada nervo e músculo vibra de nova vida, e a energia da saúde enche-lhe os membros paralisados. Sem duvidar, determina-se a obedecer à ordem de Cristo, e todos os músculos obedecem à vontade. Pondo-se rapidamente de pé, sente-se um homem no exercício de suas atividades. Que glorioso! Que glorioso! Olha o poder que Jesus tem. O poder de levantar um paralítico. Posso perguntar uma coisa para você? Você é um paralítico? Aí você vai me dizer: não, eu tenho minhas duas pernas bem fortes, ando com ela todo dia para cima e para baixo, né, Ana? Corro para lá, corro para cá, trabalho para Deus, não é isso? Mas a senhora White vem dizendo que muitos são paralíticos espirituais. A sua alma é paralítica. O pecado tem esse poder de paralisar. Tem esse poder de afastar, de nos tornar impotentes de mudar a nossa condição, assim como aquele homem era. Lembra do texto de Etíope? Pode um etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo mudar as suas manchas? Do mesmo jeito, você e eu, alma paralítica, não podemos mudar a nossa condição diante de Deus. Você consegue entender isso? Somos tão impotentes como aquele homem era para resolver o nosso problema. Você está angustiado com pecados, com coisas que acabaram acontecendo na sua vida, na sua história, que você queria poder resolver e você não consegue. Você tem lutado para sair de uma situação, de um pecado acariciado, e você não tem conseguido. Você tem se angustiado e se sentido mal, inútil, distante de Deus. Eu quero te dizer a mesma coisa que Jesus disse para aquele homem. Jesus hoje chega na tua casa para te perguntar: queres ficar são? Jesus mandou esse vídeo para você hoje para te perguntar: queres ficar são? Queres ser liberto deste pecado? Queres ser liberto desta vida de mediocridade? Essa é a pergunta de Deus. E aí, sabe o que o texto diz? Ainda que você não sinta, faça como aquele paralítico. Se coloque de pé. Haja em cima dessa palavra de Cristo. Levanta e toma a tua cama. É isso mesmo. O texto vai nos dizer exatamente isso. Não esperei sentir que estás são. Não espere sentir que você está são. Crede na palavra e ela será cumprida. Amém. Que poder é esse dessa palavra? Que poder é esse? Ponde a vontade do lado de Cristo. Desejai servi-lo. Seja qual for a má prática, seja qual for a dominante paixão, a longa condescendência que acorrenta a tua alma, Cristo é capaz de te libertar e Ele anseia fazê-lo. Você crê nisso? Eu quero muito que você creia nisso, porque há poder nessa palavra. Que você se apodere dela e encontre liberdade, a liberdade que Cristo quer te dar. E olha que lindo! Diz que aquele homem pegou aquele leito dele e saiu feliz da vida, porque agora ele estava andando, imagina, depois de 38 anos. E ele dá de cara com quem? Com os líderes da nação. E aí o que eles falam? Ei, o que você está carregando sua cama no sábado? Diz que sem sentir nenhuma culpa, ele diz assim: o homem que me curou diz que eu posso levar a cama. Imagina isso. E os sacerdotes naquele momento entendeu, só tem um homem que pode fazer isso. Só tem um homem que pode tornar fazer esse milagre. É Jesus. Eu já sei de quem ele está falando. Olha só que coisa legal. O quanto que Jesus era conhecido, né? Até pelos seus inimigos. Mas eu quero que você perceba uma coisa. Como o pecado insensibiliza, né? Eles viram aquele homem que era paralítico, 38 anos, andando, e eles ainda ficaram com menos juízo daquele homem. Ô, povo, ô, gente chata.
Por que você está levando essa cama? Não pode levar a cama no sábado. Nem se importaram com o milagre que tinha acontecido, a maravilha que tinha acontecido na vida daquele homem. E o fato é que os judeus haviam sobrecarregado o sábado de muitos fardos. Muitos fardos. O sábado era pesado demais. Não podia acender fogo, nem mesmo uma vela. Não podia cuspir no chão para não adubar a terra. Tinha que andar os passos certinhos, não podia andar mais do que aqueles passos que estavam determinados. E aqueles que não cumpriam isso, os líderes faziam o povo se sentir muito mal, culpados porque não estavam seguindo as tradições. E sabe o que o povo judeu fazia? Eles criaram tantas regras que era impossível de se cumprir. Então eles faziam o povo gentil cumprir para eles. Pensava assim, eles não têm salvação mesmo, não tem mais nada que possa piorar a situação deles, então eles fazem o que a gente não pode fazer. Olha o tamanho da ignorância. E aí, aqui no livro diz o seguinte: mas Deus não deu mandamentos que não possam ser obedecidos por todos. Por quantos? Todos. Suas leis não sancionam quaisquer restrições irrazoáveis ou egoístas. O quanto que aquela nação não conhecia o Senhor. E aí eles chamam Jesus. E eles questionam Jesus. E aí? Por que você está fazendo isso? Porque você está curando no sábado. Você sabe que não pode curar no sábado. E uma coisa que me impressionou demais. Diz que naquele momento, aqueles judeus teriam levado Jesus a júri e matado Jesus se eles não estivessem subjugados pelo poder romano. Porque eles só poderiam matar alguém se o Império Romano autorizasse. Mas o Império Romano não mataria ninguém que quebrou o sábado. Então, por providência de Deus, para que Jesus não fosse interrompido antes do tempo, os judeus eram escravos do Império Romano para não terem a autonomia de matar, porque alguém quebrou o sábado. Gente, para mim isso foi assustador. E eu escrevi a seguinte frase no meu livro: Deus permitiu os judeus serem escravos para que o plano da redenção estivesse seguro. Que terrível! Deus não podia confiar o seu filho em nossas mãos, mesmo quando ele estava operando pela nossa própria salvação. Você tem noção da miséria que é um coração desse? Nosso coração é ruim demais. Não pensa que somos diferentes do povo judeu. Pelo contrário, temos o mesmo coração. E se não tivermos a graça de Cristo para nos transformar, nós não teremos atitudes diferentes. E aqui eu quero levar o nosso estudo. E aí de casa você pode se perguntar, por que esse povo tinha tanta raiva de Jesus? Qual foi o mal que Jesus fez? Aí você vai me dizer, nenhum. Exatamente, nenhum. Eles não gostavam de Jesus por orgulho, por inveja, por ciúmes. E esses sentimentos que estavam sendo acalentados estavam levando eles a uma obstinação cega a ponto de odiarem Jesus, a ponto de matá-lo numa cruz. Consegue entender a seriedade dos nossos sentimentos? E olha que interessante. Eu fiquei me perguntando, se Jesus sabia que curar aquele homem no sábado traria toda essa confusão, toda essa contenda, por que ele não evitou? Ele poderia não ter curado ninguém para não criar caso com os judeus. Por que então ele curou? O texto diz aqui que Jesus não faz nada sem propósito. E o propósito de Cristo era arrumar uma brecha, uma oportunidade para poder falar de como é que se guardava o sábado de verdade. E aí eu quero perguntar para você aí de casa, como é que se guarda o sábado? Você sabe guardar o sábado? Ou você carrega ele de fardos e pesos que não se pode carregar? Ou você não liga tanto e leva o sábado como se fosse um dia comum? Como é que você guarda o sábado? Você quer aprender a guardar o sábado? Eu espero que você queira. Eu sempre quero aprender informações como essa. E o texto nos trouxe a maneira correta de se guardar o sábado. Você quer descobrir? Aqui na página 138.
o parágrafo que começa assim, ó. Vamos ler esse parágrafo? Fora assim, e deixariam os homens de ter os frutos da terra e as bênçãos que tornam desejável a vida. A natureza deve continuar seu invariável curso. Deus não poderia, por um momento, deter sua mão, do contrário, o homem desfaleceria e viria a morrer. E o homem também tem, nesse dia, uma obra a realizar. Veja, no sábado, Deus ainda tem uma obra a ser feita. Qual é a obra de Deus? Dar manutenção a essa terra. Ele precisa fazer nascer o sol, ele precisa mandar chuva, ele precisa fazer com que os frutos deem frutos, que as coisas continuem no seu curso normal. Então o homem também tem uma obra nesse dia. Deve-se atender às necessidades da vida, cuidar dos doentes, suprir as faltas dos necessitados. Não será tido por inocente o que negligenciar aliviar o sofrimento no sábado. O santo dia de repouso de Deus foi feito para o homem, e os atos de misericórdia se acham em perfeita harmonia com o seu desígnio. Deus não deseja que suas criaturas sofram uma hora de dor que possa ser aliviada no sábado ou no outro dia qualquer. As solicitações para com Deus são ainda maiores no sábado do que nos outros dias. Seu povo deixa então a ocupação ordinária e passa mais tempo em meditação e culto. Pede-lhe mais favores no sábado. Você está entendendo isso? Deus trabalha demais no sábado. Por quê? Porque Ele tem que nos atender. Nós passamos um maior tempo em meditação, em culto, buscando a presença dEle. A gente pede mais favores a Ele. E Ele se recusa de atender porque é sábado? Não, hoje é sábado, eu não faço nada não. Você me procura no domingo? Deus não faz assim. Como é que Deus faz? Exige-lhe atenção de modo especial, anelam suas mais preciosas bênçãos. Deus não espera que o sábado passe para lhes conceder esses pedidos. Anota essa frase: a obra no céu não cessa nunca. A obra do céu não cessa nunca. E o homem não deve descansar de fazer o bem. Então o sábado é para quê? Muitas pessoas pensam que não vou fazer nada, é um dia de inatividade, ociosidade. Não. Não é um dia para o seu bel prazer. É um dia de atividade e muita, para salvar pessoas, para ajudar necessitados, para cuidar de doentes, para atender o sofredor. Olha o que o texto continua dizendo. O sábado não se destina a ser um período inútil de inatividade. A lei proíbe trabalho secular no dia de repouso do Senhor. O labor que constitui o ganha-pão deve cessar. Nenhum trabalho que vise prazer ou proveito mundanos é lícito nesse dia. Mas como Deus cessou seu labor de criar e repousou ao sábado e o abençoou, assim deve o homem deixar as ocupações da vida diária e devotar essas sagradas horas a um saudável repouso, ao culto e às boas obras. O ato de Cristo em curar o enfermo estava de perfeito acordo com a lei. Era uma obra que honrava o sábado. Você pegou o princípio? Às vezes as pessoas nos perguntam, fazem muito parecido com o que os fariseus faziam. Quanto passo eu posso dar no sábado? Eu posso fazer isso no sábado? Eu posso deixar de fazer isso aqui? Como é que é? O princípio do sábado é esse, que as horas sejam sagradas, dedicadas a servir a Deus e à humanidade. Tudo que estiver dentro disso é lícito se fazer. Querido, que oportunidade você tem hoje ao ouvir esse vídeo? Abrir a palavra de Deus. Luz do céu foi derramada sobre a tua vida hoje, eu não tenho dúvida nenhuma. Grandes coisas nós aprendemos. E a minha pergunta para você é, o que você vai fazer com isso que você tem recebido do céu? Você fará como os fariseus, saduceus e príncipes rejeitarão? Ou você fará como aquele paralítico? De inútil, passou a ser muito útil para a causa do Senhor, porque abriu o coração e se entregou a Cristo. Que esse seja a tua posição, seja a minha também nesse dia. Que Deus te abençoe. Vamos orar?
Querido Deus e nosso Pai, agradecemos tanto porque o Senhor veio a essa terra para nos ensinar o jeito certo de viver. Somos tão ignorantes e impotentes que nem menos sabemos como é que se guarda o sábado. E o Senhor veio nos ensinar a maneira correta de se viver, os princípios que devem reger o nosso coração. E nós imploramos que o Senhor nos auxilie, Pai amado, a colocarmos em prática o que temos aprendido e ouvido do Senhor. Fortalece o nosso coração. Ajuda-nos a nos apegarmos a Ti e verdadeiramente dependemos do Senhor. Que o Senhor passe hoje nos lares, restaurando, curando toda a alma paralítica, perdoando todos os pecados e levando as pessoas em condição de santidade para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que bom que estudamos juntos, não? Que bom que aprendemos um pouco mais da palavra de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe muito e até amanhã.